Olá, pessoal. Sou Ana Tereza, psicóloga, e a questão de hoje é o que fazer quando os antidepressivos não funcionam. Eles não funcionam mesmo, gente, para cerca de metade das pessoas que buscam esse tipo de auxílio. A psicoterapia é inclusive mais eficaz nos quadros de depressão. Mais do que a medicação, entretanto, ela demora, ela é um pouco mais lenta. A medicação traz efeito em 30 dias, a terapia vai demorar 60, 90, 120 dias, a gente não sabe, depende do terapeuta e do cliente e do processo. Fazendo um parênteses na pergunta sobre depressão, eu, na minha prática, vejo inúmeros outros casos de diagnósticos que não deveriam ser tratados como depressão, sendo tratados dessa forma. Então, a gente vê situações de estresse crônico, que não é depressão, a gente vê pessoas estafadas, que não é depressão, a gente vê pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, ou transtorno de ansiedades pontuais. Quando há crises de pânico com muitos sintomas, é mais fácil perceber, mas quando isso vira uma tônica na vida da pessoa, essa ansiedade vira uma tônica, isso pode ser confundido com o diagnóstico de depressão. Da mesma forma, transtornos de humor, que são as oscilações. Existem inúmeras pessoas, eu já acompanhei vários casos na clínica, onde a situação era de oscilação de humor e não de depressão. Ora, os casos de bipolaridade e de oscilação de humor que são tratados com antidepressivos somente tendem a piorar as fases de mania ou de hipomania, que é a fase agitada daquela pessoa. Então, personalidades que têm um transtorno de humor, um diagnóstico de bipolaridade e que, ao invés de serem tratadas única e exclusivamente com estabilizador de humor, recebem também antidepressivos, costumam piorar. Isso é um caso. Outro caso, muitas pessoas que utilizam o antidepressivo e que têm sim benefício e ameniza os sintomas de sofrimento, elas também têm efeitos colaterais, como ganho de peso, perda de libido e alguns outros, enjoo, dor de cabeça e outros sintomas. Ou seja, a medicação traz um benefício e traz problemas ao mesmo tempo. E eu acho que o mais importante salientar é que se você recorrer à medicação de antidepressivos, primeiro, que seja prescrito por um profissional da área, psiquiatra ou neurologista, com acompanhamento de preferência de um psicólogo, que você não pegue essa medicação com seu ginecologista, com seu urologista, com seu clínico geral, que você tenha sim um olhar profissional para a sua questão e que ela possa ser diferenciada em cada caso. Se for a situação de você usar antidepressivo, você sabe que algum dia vai precisar retirar. Aí, essas dicas que a gente vai dar agora vão ser úteis para você também, que é o que fazer quando o antidepressivo não funciona, porque em muitos casos ele não funciona. Aí a gente vai para as alternativas ditas naturais, que são alternativas extremamente potentes, extremamente válidas. E você pode precisar delas no momento do seu desmame, quando você for retirar a medicação. Vamos lá. Primeiro item, e o mais importante de todos, é a sua paciência. É a paciência que você pode ter com o seu próprio estado de tristeza, de melancolia, enfim, aquilo que hoje é diagnosticado, psicodiagnosticado, chamado de depressão, pode sim ser um estado extremamente autêntico e legítimo de resultado daquilo que você viveu de perdas na sua vida, e então vai necessitar da sua paciência, em primeiro lugar. Paciência com esse estado que pode durar mais tempo do que o que você gostaria, do que o que seria ideal, mas paciência. Segundo, um check-up com o nutrólogo.
especificamente para verificar seus níveis de vitamina D, de micronutrientes que podem influenciar o seu funcionamento cerebral, o seu metabolismo de uma maneira geral e levar a quadros semelhantes, a sintomas similares aos da depressão, mas que na verdade são um problema fisiológico e metabólico que você precisa de regulagem. Terceiro elemento é o sol. As pessoas menosprezam o valor e a importância do sol e o quanto ele regularmente tomado, devidamente tomado, pode alavancar seus níveis de energia, de disposição. Quarto, a hora que você dorme e a hora que você acorda e a forma que você acorda. Não é nada recomendável que você desperte com um estalido de despertador. O ideal seria com a luz do dia. O ideal seria você acordar dessa forma e dormir o mais cedo possível. Uma série de coisas da nossa vida cotidiana vão levando a gente a possíveis estados de adoecimento como depressão ou a estados de mais saúde. Por exemplo, a nossa alimentação. Se a nossa alimentação é mais concentrada em açúcar, em carboidratos, em farinhas, e esse tipo de alimento rapidamente absorvido e que entra rapidamente no nosso cérebro, é mais provável que a gente tenha picos e quedas de humor do que se a gente fizer uma alimentação saudável, que é aquilo que a gente mais recomenda aqui o tempo inteiro para todos os nossos clientes. Uma alimentação viva, crua, com ovos, com ômega, com óleo de coco, com os óleos que são essenciais e com a retirada dos tóxicos e das toxinas. Isso pode fazer uma enorme diferença no seu estado de humor e na sua disposição energética em geral. Outra coisa, os exercícios físicos. A atividade física já não é praticada pela maioria das pessoas. A gente encontra aí um quadro endêmico de obesidade, diabetes e sedentarismo. Mas a atividade física, que é importante para todo mundo, no caso, se você estiver sofrendo de uma oscilação de humor ou de uma dita depressão, com ou sem medicação, a atividade física vai fazer toda a diferença na sua recuperação e na sua melhora. Outro elemento que a gente pode citar é a acupuntura, que já tem sido recomendada aí por neurologistas, psiquiatras, que a medicina ocidental já importou e já entendeu como importante, já absorveu a prática no Ocidente. A acupuntura você deveria tentar por pelo menos um mês, 2 a 3 sessões por semana. Ela faz uma diferença bem grande nessas questões do humor e da depressão. Outro elemento para a gente citar e lembrar é a prática da mente atenta e da meditação, o quanto você conseguir. Eventualmente, você pode ser uma pessoa que consiga meditar, mas não consiga ainda praticar a mente atenta. Ou o contrário, você pode ser alguém que consegue praticar a mente atenta, que é mais fácil, mas que ainda não aprendeu a meditar, a ter aquele horário isolado para meditação. Veja, de 1 minuto por dia a 30, você vai estar praticando algo. Se você aprender e entender o conceito do que é meditação e do que é a mente atenta, você pode fazer essa prática em inúmeras vezes por dia. Outro elemento que é fundamental e que a gente associa como um dos principais no combate aos estados de depressão é o seu apoio familiar e social. Hoje em dia, na vida moderna, a gente tem ficado cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho. E nesses estados mais depressivos, de maior oscilação de humor, é bem provável que o seu meio social de apoio faça
toda a diferença na sua recuperação. Então, familiares, amigos, terem compreensão, paciência, tolerância, receptividade a você, mesmo que você não esteja alegre e exibindo uma vida de felicidade, se você estiver passando por uma fase mais difícil, essa rede de apoio é fundamental. Se você por acaso não tiver na família ou nos seus amigos, vale procurar um grupo de apoio geral, anônimo e aquilo que você conseguir. Então ficaram aí algumas sugestões para você que pode pensar na situação de uma depressão, um estresse, um transtorno de ansiedade, são todos eles muito parecidos com os estados de depressão, mas são instrumentos naturais que a gente pode utilizar e alcançar um benefício igual ou até maior do que a medicação, sem ter que passar pelo desmame depois que ela exige em algum momento. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho mais com a sua reflexão, porque infelizmente a depressão tem sido um dos maiores e mais frequentes diagnósticos da atualidade.